Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente está gravando aqui uma aula extra de um assunto que não é exatamente o assunto do nosso conteúdo comum de aula, né? E sai um pouco do nosso conteúdo e indiretamente a gente vê. E ele é um assunto que é importante para entender a dinâmica do mundo ocidental e faz o grande contraponto com outras grandes nações, né? A gente vai estudar aqui, rapidamente, alguns pontos importantes da história da Rússia. Então, da mesma forma que os alunos, em geral, têm que conhecer alguma coisa da história dos Estados Unidos, da história da China, e o habitante, né, o cidadão de cada país tem que saber a sua própria história. Então, sobre a Rússia, eu acredito que a gente pode falar algo parecido, né? Então, eu vou colocar aqui alguns aspectos curiosos, né, diferentes da história da Rússia, explica um pouco até a forma deles verem tudo, tá? Deixar claro que eu não sou russo, eu sou cidadão lituano, né, mas a Lituânia foi ocupada pela Rússia várias vezes, então, eventualmente, posso falar com alguma propriedade sobre lá, porque inclusive, visitei a União Soviética. Estive na União Soviética por duas vezes. Uma antes de Gorbachev, outra depois de Gorbachev. Né? A nossa aula não vai chegar até aí, isso é um assunto de aula comum de vocês, mas está implícito. Né? A mentalidade do russo ela foi criada, né, através dessa evolução histórica. Tá? Então, nós vamos apresentar esta aula para vocês. Foi uma aula que foi uma aula que nós apresentamos um curso especial, né, que o Singular de vez em quando tem esses cursos para turma de medicina, né, ou para outras turmas. E assim, o referencial dela é aquele de como a gente vai avaliar, analisar a forma como o atual governante da Rússia age, como ele governa, Vladimir Putin, tendo como referencial o histórico passado da Rússia. Né? Esse aqui é o Czar Ivan o Terrível. Em russo, o terrível dele tem um sentido um pouco diferente, né? Não o terrível de ficar matando gente, mesmo que ele tenha matado muita gente. Inclusive um filho dele, inclusive, né? Mas e a partir dessa visão de como surgiu, né, o tipo do governante russo, como é que um Vladimir Putin pode se espelhar nisso, né? Muito bem. Eu estive, então, na União Soviética em 1984. Não é a Rússia, mas a União Soviética era um desdobramento dela, né? Fui numa viagem organizada pelo Partido Comunista para Jovens, na época eu era bem jovem, então me colocaram com alunos, né, de escolas de lá, uniformizados, né, dá para ver aí, me colocaram, me deram violão, a gente tocava violão no ônibus e fomos passear em vários lugares, né? Levaram a gente numa usina termoelétrica, levaram a gente num sanatório, mas no sentido sanatório, no sentido de saúde, né, não num hospício, né, mas um local de tratamento de doenças respiratórias, né. Então, uma viagem de bastante propaganda. Eu levaram a gente para a praia, né, eu inclusive recolhi areia nessa essa garrafinha, é uma garrafa de areia de Pepsi Cola que eu recolhi em 1984, existia Pepsi na União Soviética. E se era um país socialista, por um lado, também tinha pobreza. Tá? Dizem que no socialismo, na União Soviética, não tinha pobreza. Pois eu vi, né? Tirei a foto de uma senhora pedindo esmola, né? E
Segundo outras pessoas, né, que estavam acompanhando a gente, que a gente era sempre acompanhado por gente do governo, é, se eles tivessem visto eu tirar essa foto, né, eles teriam apreendido minha máquina e tirado o filme e tal, né. É claro que a pobreza que eu vi lá nem de perto corresponde àqui do Brasil, né, não estou querendo comparar nesse nível, mas mostrar o outro lado da moeda, né, do paraíso soviético, né. A gente vive na União Soviética depois, então, quando a gente foi para lá a segunda vez, foi para visitar a, novamente um colégio, uma escola, foi um curso, era um curso que a gente fez, né? E viagem de trem, né? Visitamos um local que era uma antiga aldeia de uma população de lituanos, né? Que eram da nossa família e foram deportados para a Sibéria, né? Muito bem. E foi em 2018, né? Só que em 2018 não era mais a União Soviética nem a Rússia, a Lituânia, né? Mas eu pude sentir, né? Eu tive a oportunidade de ver vários momentos diferentes da história daquela região, muito próximo da Rússia, inclusive, por influência imensa. Muito bem, agora vamos voltar à essência, né, dessa aula. O que que é, o que que é um povo, né, uma nação, né? Quando a gente pensa numa nação, muitas vezes a gente pega tantos milhões de pessoas e tem uma espécie de referencial, né? Então, por exemplo, qual o referencial dos italianos? Eu vou ser sincero, quando eu montei essa aula, eu pensei em muita coisa, né? A influência italiana aqui em São Paulo é muito grande, né? Eu moro aqui perto da Moca, é muito grande a influência italiana, até no sotaque da gente, né? Mas eu pensei logo na pizza, né? Uma bela pizza. Adoro pizza. Quando a gente imagina japonês, né? Qual é a imagem que vem à mente? Existem várias também. Você pode ter, por exemplo, Dragon Ball. Mas pode ser comida também, né? Ou pode ser, sei lá, um jeito diferente de se comportar em geral, né? O japonês, no Japão mesmo, mais comedido, com um senso de limpeza muito grande, né? Os alemães, pensar em alemão, quer dizer, você pode pensar também numa série de coisas, em carro, mas, por exemplo, cerveja é uma coisa que vem à mente. E nos russos, né? Eu sei que a gente aqui no Brasil não tem tanto contato com os russos, né? Mas qual seria uma imagem que viria, né? Eu montei essa aula há um tempo atrás, depois eu mudei, né? E eu coloquei, na época, eu coloquei o símbolo da Copa do Mundo, né? Um dos motivos de eu montar aquela aula foi a Copa do Mundo. Mas, passado aquilo, né? O referencial se torna outro, né? A ideia da força militar, das armas nucleares, né? Um sentido de força, né? Ainda um passado em que se namora muito o passado da União Soviética, né? A foice e o martelo presentes aí. Vocês têm também, eu não sei se vocês gostam, música, né? Então, bem, a dança é um espelho, né, da cultura de um povo, né? Então, quando você tem a dança brasileira, que tem influência afro, que é fundamental, né? Influência indígena, às vezes. No caso da dança russa, é muito comum você ver esse tipo de imagem, né? Não que não haja danças mais suaves, né, de casais, mas assim, é muito comum dança com armas, com espadas, né? Porque isso faz parte, né, da vida desse povo, né? No caso específico aí, eles estão representando os cossacos, que eram um povo, né, que é um povo, ele ainda existe, que vivia mais na região de hoje é a Ucrânia,
pode fazer uma grosseira comparação dos cossacos, que eram vários grupos de tribos que se refugiavam lá, tentando ter uma vida mais livre, não pagar impostos, ou que tinham praticado algum tipo de contravenção, né? Com uh, uma versão escavurska do nosso cangaceirismo, vai. Em que você também tem uma relação de necessidade de se proteger, né? O cangaceiro no Brasil carregava a arma e carregava as balas, tudo no corpo, né? Chamado a comida, né? Por isso na canga, né? Por isso o cangaceiro. Bom, mas vamos voltar aqui para os russos. Se você olhar a cultura russa, né? Os russos são, assim, de vários pontos de vista da arquitetura, do própria questão racial deles, eles são uma fusão de cultura europeia e oriental. Bom, olha só o efeito especial que eu dei, né? Se você olhar o tipo de arte que tem na Rússia, ela é uma arte que lembra coisas da Europa misturada com coisas do Oriente, dos árabes, dos mongóis, dos tártaros, né? Dos persas. Por exemplo, e a gente pode ver isso em igrejas como essa. Né? Essa, por exemplo, fica na Praça Vermelha. É belíssima, né? Uma das mais belas representações da arquitetura russa. Então, se você olhar isso, né, é uma igreja cristã, ortodoxa, então tem um apelo ocidental, mas a arquitetura é totalmente oriental, né? E essa fusão que a gente precisa entender quando vê uma aula como essa. Então, começar o país, né, na sua máxima extensão historicamente falando, ele foi muito grande, né? Então, você ter uma cultura oriental, asiática e ocidental europeia é fruto dessa expansão. E a questão é de onde veio tudo isso, essa expansão, essa cultura, essa fusão, né? A aula tem o objetivo de falar sobre isso. Então, o povo russo lá, no começo da sua história, ele é uma mistura de eslavos, vikings e tártaros. A gente vai falar de cada um deles um pouco, né? Bem, aí você tem uma demonstração dos vikings, né, chegando num território com seus barcos, né, e suas armas, sendo recebidos com muito respeito, né, e medo pelos eslavos que lá estavam. E aqui são a representação dos tártaros, né? Os tártaros foram um povo, os tártaros mongóis, né? Foram um povo que tiveram uma expansão impressionante, né? Criaram o maior império da história, pessoal. Não, o maior império da história não foi o Império Romano, não foi o Império Persa, não foi o Império de Alexandre o Grande, foi o Império Tártaro-Mongol, tá? No século XIII, século XIV, isso no final da Idade Média. Como isso tudo se mistura, então? Então, tudo, eles juntos e misturados formaram o povo russo. E você tem vários tipos físicos, né? Desde aquele tipo mais nórdico, né, dos vikings, passando pelos tátaros, né, é um russo também, e, digamos, a mistura dos dois, né? Você tem esse tipo que o próprio povo, né, encarna essa evolução histórica bastante variada. Muito bem, agora a gente, para começar a falar, tem que falar do começo, né? Então, há aproximadamente 5, 6 mil anos atrás, né? Isso é uma das teorias mais aceitas, o povo indo-europeu, né? Os grupos indo-europeus seria um povo mais ou menos coeso, ele migra lá o que seria hoje, né? O norte do Mar Negro, né? Então, você tem esse território aqui, onde a gente tem a palavra Europa, né? E de lá eles migraram para vários outros lugares, os indo-europeus. Migraram para a Europa, por isso europeus, migraram para a região onde hoje você tem lá a Turquia, né? E migraram para a região em que você tem a Índia. E eles, então, vão trazer toda uma matriz cultural, né? Então, para quem gosta de um pouco de idiomas,
praticamente todas as línguas europeias, elas são indo-europeias, europeias são indo-europeias, né, tirando lá o estoniano, o finlandês, o húngaro, o basco. As outras línguas todas são indo-europeias e têm parentesco, né? Existem semelhanças, né? Se você pegar o inglês, o português, o alemão, o italiano, o russo, o lituano, são línguas indo-europeias, tá? Agora, então, os povos eslavos chegaram e ocuparam um território que seria aproximadamente o território onde hoje é a Rússia, onde hoje é a Ucrânia. E o povo viking, né, que está na onda, né, você tem minisséries, tem filmes que falam sobre eles, o próprio Thor, né, eles então vão, a partir de um determinado momento, eles vão começar uma expansão. Eles eram povos que viviam onde a gente chama de Escandinávia, né, que seria a Dinamarca, Noruega, Suécia. Eles desenvolvem técnicas de navegação e eles então percebem que eles conseguem navegar a longas distâncias e conseguem saquear muitos povos. E eles então vão, né, um mapa que mostra muito, né, eles vão tocar o terror, como alguns falam, por praticamente todo o continente europeu. E, em particular, o curioso é que essa expansão ela podia ter maior ou menor influência, né? Então, a gente, por exemplo, pode falar que os vikings invadiram um pedaço da França, a Normandia, e depois um duque da Normandia, de origem viking, vai se tornar o rei da Inglaterra, né? Guilherme da Normandia. Mas, quer dizer, de viking era só a origem, né? Eles falavam francês, né? Isso no século X. Mas então, o que isso tem a ver com a história dos russos? Pois bem, pessoal. Então, enquanto os vikings, né, nesse território da Escandinávia, estão em expansão, você tem os chamados povos eslavos. E os povos eslavos, como vários outros povos, eles não estavam organizados em grandes reinos. Né? É interessante o início da história, né, da humanidade, quando a gente percebe que, por mais diferente que seja o lugar, a humanidade começa se organizando socialmente de forma nuclear, a partir da família. Família é a primeira demonstração de que organização que levava as pessoas a tentarem se proteger e se defender dos perigos. E quando eu falo família, eu não estou pensando só em pai, mãe e filhos, eu estou pensando a família em ponto grande, né? A família com os primos, com os tios. Aquilo que a gente chama em história de clãs, que a gente chama de tribos, que a gente chama de gênos, tá? Comunidades gentílicas. E os eslavos, então, estavam organizados assim, em pequenos reinos, digamos assim, né? Cada família tinha um líder, e esse líder era uma espécie de príncipe ou chefe. Então, enquanto os vikings estão se expandindo, estão matando, estão saqueando, também de uma forma relativamente familiar, né? Aos poucos os vikings vão criar sistemas de governo mais organizados, né? Como o resto da Europa durante a Idade Média, vão criar os reinos. Os eslavos tinham lá uma organização bastante simples. E, curiosamente, né, os vikings falavam uma língua, né, falam uma língua nórdica, né, que tem lá uma raiz germânica. Digamos, a principal mercadoria que os vikings, desculpa o termo de mercadoria, porque ele é infame, né, mas o principal produto, digamos, comercializado pelos vikings a partir dos povos eslavos eram os escravos, eles vendiam escravos também. E daí o termo eslavo, né? O eslavo vem daquela raiz que é germânica, que é também inglesa, slave, escravo, tá? Muito bem. Os vikings navegando, eles então chegaram até um território e, segundo a tradição meio lendária, a gente não tem certeza de tudo, um líder viking, chamado Rurik, chegou no território de Kiev, que seria hoje parte da Ucrânia, né? Então, na verdade, a Rússia não nasceu propriamente na Rússia, mas nasceu na Ucrânia. E ele, então, segundo a tradição, foi convidado pelos eslavos a se tornar o príncipe deles.
eles, segundo o conceito tradicional, né, a gente não tem 100% de certeza, então os eslavos, eles chamaram esse Rurik, aí é uma representação dele, para ser o príncipe desse território. Por quê? Porque ele tinha comando, ele tinha força e a população achava que precisava disso. Então, a primeira Rússia que surge, chamada Rússia Branca, é chamada Rússia de Kiev ou Rússia de Rurik. E vai começar em toda uma dinastia de governantes em essa relação com ele. Bom, ao mesmo tempo, né, esses povos eslavos, que antes eram pagãos, eles começam a receber uma influência cristã da igreja grega de Constantinopla. Então, no século IX, graças ao trabalho de alguns padres missionários, a cultura grega passou para o território dos eslavos, né? Não existe ainda a Rússia, como a gente costuma falar, né? E por isso que os russos acabaram tendo um alfabeto que é diferente do alfabeto latino. O alfabeto russo é um alfabeto grego que foi adequado por São Cirilo, que foi aquele emissário da igreja, né, missionário, que adequou um alfabeto grego para a língua russa. E você tem uma representação. Inclusive, nos últimos tempos, né, a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja separada da Igreja Católica desde o século XI, né, então existe o patriarca da Igreja Ortodoxa e existe o Papa da Igreja Católica, né? Existe uma tentativa hoje de se aproximar de novo, né? Então, essa é outra particularidade da Rússia, né? Eles não são cristãos católicos, eles são ortodoxos. Muito bem, aí, então, esse tipo de governo baseado em Kiev, que é o nascimento da Rússia. Então, você vai ter vários príncipes, né? A gente ainda não pode nem chamá-los de reis, né? Porque a ideia do rei é aquela ideia de que o rei é coroado por um papa. Eles eram príncipes, grão-duques, depende da tradução que você quer fazer. Eles estavam se organizando, e aí eis que, e o mapa aqui animado, né? Espero que vocês consigam enxergar, ele mostra a expansão dos tártaros mongóis, que vão dominar a China, e a partir da China vão dominar todo esse território imenso, né, que vai da Ásia até boa parte da Europa. E eles vão invadir os territórios eslavos, inclusive governados pelos príncipes da dinastia de Rurik. E aí, conforme foi passando o tempo, então surgiram vários pequenos reinos que a gente chama de principados, né? Se no primeiro momento você tem Kiev como um centro mais importante, depois o centro mais importante torna-se, por exemplo, a cidade de Novgorod, que se torna, então, o novo centro da cultura e do poder dos eslavos, né? Os mongóis invadem, então, vários territórios, invadem Novgorod, invadem a cidade, o Principado de Vladimir, né? Aqui tem uma representação. Então, esses eslavos teriam que se organizar e teriam que se defender do avanço tártaro-mongol, que a gente viu que é uma influência importante. Muito bem, agora que as coisas começam a fazer sentido, pessoal, tá? Ou em um encaminhamento. Eu espero que esteja fazendo sentido desde o começo. Muito bem, então eu estou falando que no território onde é a Rússia, você tem lá os tártaros mongóis que estão expandindo, estão dominando muitos territórios, você tem uma família de origem viking que cria um governo inicialmente numa determinada parte do território, depois essa mesma família, pessoal,
a chamada dinastia Rurikiana, ela começa a criar, a se expandir por outros territórios e surgem vários principados, tá? E aí o aluno pode falar, e Moscou? Cadê Moscou? Pois bem, Moscou, até esse período, ele não é muito importante. Ele é um entreposto comercial, certo? Não era a cidade mais rica. E é nesse ponto que as coisas começam a se moldar. Em 1453, os turcos tomam Constantinopla. Cai o Império Romano do Oriente. Cai o último César que existia na Europa. Por mais que no Sacro Império Romano Germânico os soberanos se auto-intitulassem Kaiseres, né, os Césares, isso não era uma linhagem direta, era uma construção de Carlos Magno. Né? Isso lá na Alemanha, na França, do século VIII. E é então aí que as coisas se encaminham. Em que sentido? Quando cai Constantinopla, não existe mais imperador romano do Oriente. Mas a sobrinha do último imperador, ela sobrevive à queda de Constantinopla. Né? O último imperador foi esse Constantino Paleólogo. E ela é dada em casamento para um príncipe. Quando eu falo príncipe, são esses pequenos reis que não têm uma coroa na cabeça. De um principado que foi pouco atacado pelos tártaros. Por quê? Porque não era a cidade mais importante, não era a cidade mais estratégica. Não só não foram atacados, mas os príncipes dessa cidade coletavam impostos, inclusive, para os tártaros. Essa seria uma representação, né, dessa Sofia. E ela se casa com o príncipe de Moscou, chamado Ivan III. Esse Ivan III, então, porque casou, olha só, porque casou com a sobrinha do último imperador, se achou no direito de usar o título de César, ou seja, czar. Então, enquanto os tártaros estão destruindo aqueles territórios eslavos, Moscou permanece relativamente intacta e se fortalecendo através dessa simbólica representação de continuação dos Césares. E é então nesse momento que, pouco a pouco, os czares de Moscou vão se estabelecendo. Então, se o símbolo dos imperadores de Constantinopla, que agora não existe mais, né, se torna Istambul, a cidade dos turcos, era a águia de duas cabeças, com uma coroa imperial, o mesmo vai fazer o czar agora. Vai usar a asa de duas cabeças. Se o imperador tem que usar um símbolo, como símbolo de poder, algo na cabeça dele, então os czares da Rússia passaram a usar dois tipos de símbolo. Um, que era o símbolo dos cães. Khan era o termo usado pelos grandes soberanos tártaros, que se assemelhava a imperador. Então, Kublai Khan, Gengis Khan foram os grandes soberanos tártaros mongóis que, até por essa proximidade com os eslavos de Moscou, permitiram que eles usassem o símbolo do poder deles, que é essa coroa que vocês estão vendo, felpudinha, é o símbolo do poder dos tártaros. Mas ele também vai, né, o imperador, usar, né, como ele agora se chama, usar a coroa imperial. Se vocês olharem essa coroa, ela não é igual a uma coroa real, né? Não tem aquelas várias partes da cabeça. Ela se assemelha um pouco com o chapéu de um bispo. Aqueles chapéus que os bispos usam em cerimoniais, né? Só que eles são bem mais altos, né? Que tem duas partes. Por quê? Porque esse era o tipo de coroa que era usado pelos imperadores. Porque ele não tem só um poder que é poder de governar, ele tem um poder religioso, ele é o protetor do cristianismo, tá?
Então, o Principado de Moscou vai pouco a pouco se impondo sobre aqueles outros territórios que antes eram mais importantes. Tornou-se a terra dos czares. Por exemplo, já citado Ivan III, o Grande, né, que casou com a sobrinha do imperador de Constantinopla. Ivan, o quarto terrível, existe toda uma discussão, né? Quem usou primeiro o título de czar pela primeira vez? Foi Ivan III. Mas Ivan IV passou a usar esse título de uma forma muito mais clara, muito mais oficial. Então, em muitos textos, você encontra que foi Ivan IV Terrível o primeiro czar. Tá? Para nós, tanto faz. Né? Isso dificilmente vai cair numa prova aqui no Brasil. Né? Muito bem, aí você tem um problemão, pessoal. Termina a dinastia chamada dinastia Rurikiana. Quando termina uma dinastia, ou seja, uma família de soberanos acaba, você tem um problema, você tem que colocar outra família no lugar. No caso aqui, no caso específico aqui, há uma grande disputa pelo poder. No caso, aqui eu estou pensando especificamente em Moscou, né? Lembrando que nesse período, né, século XV, você não tem ainda a Rússia daquele tamanho que a gente viu no começo da aula. Surge no meio daquela discussão quem vamos colocar no poder, uma disputa entre Boris Godunov, que era um ministro, né, dos últimos czares uriquianos, e um menino que surgiu, um mocinho que surgiu dizendo que era o filho desaparecido do último czar, depois se mostrou uma mentira, até que os nobres da Rússia, os chamados boiardos, eles então se reúnem e resolvem escolher uma família para ser a nova dinastia, para parar a briga, né, para acabar esse chamado tempos de dificuldades, quando você tem uma guerra muito grande. Isso é muito comum na história, isso não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na Revolução Gloriosa, né, na Inglaterra, quando se convidou lá o Guilherme de Orange para ser o novo rei. Então, e surge uma nova dinastia. Chama-se uma família que parecia ser a mais adequada e um jovem que parecia ser o mais adequado. E foi esse jovem, né? Na época jovem, Miguel I. E a dinastia Romanova é importante porque a grande dinastia, né, da história da Rússia dos czares é a dinastia que vê Moscou realmente se tornar poderosa e se tornar a Rússia czarista, e é também a última dinastia, aquela que sofre, através de Nicolau II, a Revolução Russa. Tá? Quais são os czares que a gente pode destacar aqui? O primeiro deles, né, que esse pode cair numa prova, num vestibular, é Pedro o Grande. Pedro o Grande foi o primeiro czar a sair da Rússia e visitar a Europa Ocidental. Contam que ele ficou fascinado. Né? A gente tem que colocar num contexto. Ele o fez no século XVII. E ele visitou as maiores potências do século XVII. Na época, que era... quando eu falo potência, eu estou pensando não tanto a potência política, não que ele não tenha visitado a França, por exemplo, mas as potências econômicas, que era a Inglaterra e a Holanda, que estavam em plena expansão comercial e marítima. E ele, então, percebeu uma coisa: a Rússia teria que ter algum poderio naval. Moscou ficava e fica no centro do território. Então, o Pedro Grande, que era realmente muito grande, né? Ele era um cara gigante, né? Ele vai fundar uma cidade do zero. O único lugar na Rússia que era possível você fazer uma cidade, um porto, que não congelasse e que ficasse próximo dos outros países da Europa, ou seja, teria que ser no Mar Báltico. Então é curioso, né? Eu gosto de fazer essa reflexão.
Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente estuda que o Brasil, né, teve por muito tempo como capital o Rio de Janeiro, e aí Juscelino Kubitschek, né, imaginando que era necessário interiorizar a ocupação do território, transferiu a capital do Rio de Janeiro, do litoral, para o interior. Fez uma cidade do zero, que foi Brasília. Pedro Grande fez o contrário. Ele deslocou a capital da Rússia de Moscou e criou uma cidade do zero, São Petersburgo. Foi difícil, né? Dizem que, na verdade, você tinha um pântano, então muita gente morreu de doenças que havia lá, mas depois de muito esforço, São Petersburgo foi fundada e a capital política, né, da Rússia foi transferida para lá. Outra soberana interessante, importante, a Catarina Grande não era propriamente Romanov de sangue, por quê? Porque ela era uma nobre alemã, que foi dada em casamento para o filho do czar. Agora, o que contam, né, que o herdeiro do trono, ele era muito fraco, né, ele era uma pessoa manipulável. Catarina tinha um gênio muito forte, então ela conseguiu não só afastar o marido czar do poder, como ele foi morto nesse processo, como ela se torna a soberana dos russos. E ela viveu no século XVIII, na época do Iluminismo, e ela é famosa por ser uma das déspotas esclarecidas, que é aquele soberano, né, no caso dela, soberana, que bebe um pouco da influência do Iluminismo, de valores como você diminuir a influência da igreja dentro do Estado, você tentar modernizar a estrutura do Estado, construir escolas, por exemplo. Né? Ela construiu uma escola para moças, não existia. Ela convidou artesãos alemães para a Rússia para desenvolver atividade manufatureira. E aí a gente já a tem como pena czarina. Muito bem. A gente encerrar, né, essa primeira aula sobre esse assunto, o outro soberano que é importante, que pode cair numa prova, né, além de Pedro, além de Catarina, é Alexandre I. Né? Alexandre I é famoso porque ele foi um dos vencedores de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte tinha aquele plano de dominar a Europa toda, direto ou indiretamente, mas ele não conseguiu invadir a Inglaterra. Como ele não conseguiu invadir a Inglaterra, ele decretou o bloqueio continental. Ou seja, ele proibiu a Europa inteira de fazer comércio com a Inglaterra. E ele fez uma ameaça. Se alguém fizesse comércio com a Inglaterra, ele iria invadir aquele reino e iria derrubar o soberano. E como a gente sabe bem a história, né, do Brasil, né, Dom João, na época príncipe regente, quebra o bloqueio, o exército francês invade Portugal e eles, família real portuguesa, foge para o Brasil. Mas os russos também quebraram o bloqueio. Né? A Inglaterra era uma melhor companheira comercial e os russos resolveram, de forma a mais gelada possível, né, fazer comércio com os ingleses. E Napoleão, para cumprir a sua ameaça, ele invade o território da Rússia. Ele reúne um exército de quase 500.000 de soldados, já que o território era imenso, né? Era imenso já naquela época. Só que através da tática da terra arrasada, né, que a primeira imagem mostra, os russos invadiram o território, eles precisavam de suprimentos, não encontravam um caminho porque os próprios russos destruíam tudo. E quando Napoleão chegou em Moscou, ele achava que o czar Alexandre, esse que já está na nossa imagem do lado direito, iria falar com ele. Ele já tinha se encontrado antes com esse czar.
já tinham tido um acordo anterior, ele achava isso. Só que não só o Alexandre não foi lá, como ele mandou atear fogo em Moscou. Então, Napoleão retorna, né, não ganhou a guerra, porque não conseguiu depor, né, ou derrubar do poder o czar. Caiu o inverno famoso, né, o general inverno, como era chamado. Napoleão é derrotado, e após a derrota é organizada uma grande reunião de reis absolutistas no Congresso de Viena, e o Alexandre foi importante nesse Congresso de Viena, que procurou restaurar o absolutismo, e foi importante também porque ele inspirou a ideia de criar a Santa Aliança, ou seja, um exército militar contra a expansão liberal. Olha só, pessoal, fiquei horas tentando fazer esse movimento, espero que vocês gostem. Estou enxergando? Muito bem. Aí, Alexandre II, já no século XIX, morreu em um atentado. Então, no século XIX já existia vários grupos que eram contra o czar, né? A Rússia continuava praticamente absolutista. E nesse atentado, explodiu a carroça, né, a carruagem, perdão, do Alexandre II, do czar. Ele foi retirado com vida da carruagem, né, porque estava semi-destruída, mas, assim, destroçado da cintura para baixo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos organizadores desse atentado, dessa bomba, foi um sujeito chamado Sergei Ulyanov. Sergei quer dizer Sérgio, em russo. Tudo bem? Esse é Sergei Ulyanov. Por que eu estou colocando aí em destaque, se ele não é czar? Porque Sergei Ulyanov era irmão de Vladimir Ilyich Ulyanov, esse mocinho. O irmão dele foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. E aí, esse rapaz, né, que depois se tornou advogado, ele vai criar uma espécie de ódio mortal e vai tornar o líder da Revolução Russa, Vladimir Ilyich Lenin. Com essa imagem, né, porque aí eu estaria entrando em matérias que vocês vão estudar nos outros cursos, né, no final do segundo, no terceiro, nas aulas presenciais, ou nas aulas, pelo menos em contato direto com o professor. E então eu encerro por aqui, tá bom? E aí a gente prepara, se for necessário, uma outra aula e discute sobre isso. Se quiserem, ao assistir essa aula, tiverem alguma pergunta, por favor, mandem para mim, ok? Muito bem, espero que vocês todos tenham um excelente dia e eu espero que vocês tenham um excelente dia e que a gente possa se ver o mais breve possível, tá bom? Tchau, pessoal.